el programa divino se va O cumpliendo programa divino vai se de cumprindo una forma tan de uma rápida forma tão y rápida todo va e marchando tudo vai marchando, andando en medio del pueblo, no en medio meio do povo, no meio de la humanidad, da humanidade, sin, sem, sin mucho, sem muito, sí, sin mucho revolú, assim, sem muito mucho barulho, escante, sem muita notoriedade ou sino en publicidade, la quietud senão que é em quietude, em silêncio. E ese es el silencio que hay en el esse é cielo. o silêncio que existe no céu, que há no céu, No no es qual mostrado, ni fue não é mostrado lo que mostrado es e el nem séptimo foi sello cuando se mostrado abrió. o que era Pero o en la sétimo tierra selo es quando donde se se lleva abriu, a mas cabo na esa terra é acción, la onde obra. se realiza Pero essa aún ação, así hay essa una obra, parte mas que se mesmo assim cumple tem uma parte que se cumpre. de ese silencio. Desse silêncio, tem uma parte que se cumpre. O sea, es como Ou un silencio, seja, é como um pero con silêncio, acción. mas Pero com eso ação, equivale se a la agindo. novia. Mas isso vale, Lo que isso é está en para a el cielo noiva. es el O que silencio está en el no cielo, céu no é em hay silêncio no movimiento ni céu, nada. que não tem Pero en la movimento, tierra coisa está en alguma no acción. céu, mas na terra Pero es un está silencio a ação. dentro Mas de é la um humanidad silêncio y todo dentro el- da humanidade e tudo movimento que todo hay, movimento el que há, que sistema, existe el no reino de sistema los do gentiles. reino dos gentios, Dentro de la, dentro pueblo de Dios, de la do iglesia povo de de Dios, ahí Deus, que da está la igreja acción. de Deus, aí é O que sea, está a está la ação, ou obra, el seja, que programa está divino llevándose a a obra, o cabo, programa divino se y Dios realizando, cumpliendo la acontecendo e profecía, Deus cumprindo a dándole la fe de profecia, rapto dando a a fé de escogidos, rapto para os por medio de la escolhidos, enseñanza. através do ensinamento, O sea, pelo en la ensinamento, apertura ou seja, na abertura el séptimo sello, y do todo lo que sétimo contiene el selo e séptimo tudo sello. que o sétimo selo Esa es la contém. enseñanza. Esse é o ensinamento. tão Tudo sencillo, tão é tão simples. é tudo em simplicidade Pero e quando tão simples, mas que Habló el hermano Branham quando o irmão Branham falou que Dios cuando cumple algo que Deus, grande, quando lo cumple de cumpre una algo forma grande ou sencilla, cuanto más grandioso, grande, cumpre más de uma sencillo. forma simples, e quanto E maior assim é for, o mais sétimo simples, e disse que assim Ele é não o se dava sétimo conta selo. quando predicava Ele não Deus em percebia simplicidade. quando pregava sobre Ele Deus dizia em simplicidade. Ele dizia que que el domingo passado, no domingo que passou, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humilde, ser humildes, na verdade eu não percebi o que eu estava pregando. Ou seja, que é uma coisa tão extraordinária como é o sétimo selo, tão extraordinário, se a pessoa pensaria que uma coisa dessa fosse revelada lá no Vaticano, humanamente falando, mas bem melhor vem como o nascimento de João, o nascimento de Jesus lá no estábulo, que é o sétimo selo. Essa abertura do sétimo selo, quando os escolhidos a veem, é o cumprimento. E a obra que estaria se realizando ou fazendo nesses dias desse cumprimento do sétimo selo. Antes disso, pois, houve uma trajetória, um percurso, teve que nascer, teve que crescer, teve que estar ou ficar no meio do povo até que chegou o momento onde Deus cumpre a obra para o qual ele é enviado, essa promessa para a qual é enviada. Na primeira vinda foi enviado para a redenção, mas vejam que o que ele cumpriu nessa obra grandiosa foi 3 anos e meio que ele cumpriu. Dos 29 anos e meio, não conhecemos quase coisa alguma, nada. Só nos 12 anos. Ele foi visto no templo com 12 anos, desde o nascimento com 12 anos, e depois com os 29 anos e meio, quando foi batizado por João. Ou seja, teve um intervalo de tempo aí de 29 anos, que nós não sabemos essa história de Jesus. Agora sim, nós sabemos o mal que falaram dele, no que nós não sabemos, que não estava na história das coisas que ele fazia no seu dia a dia. Ficaram zombando dele, criticando ele, falando do sumo pontífice, e todos eles falando de Jesus. Tiraram da história da sua vida que passou, ou passada. Mas este é um comedor, amigo de publicanos e de prostitutas. Isso não estava aí dos 12 anos aos 29 anos. E tu ficas tirando coisas daí, logo como o inimigo rapidamente, o inimigo tenta tirar as coisas de cada um, de cada pessoa. Porque como os pecados ele os tem, ele é o único que pode mostrá-los. E como ele os mostra, através dos seus instrumentos de carne, os mostra. E automaticamente aí o diabo coloca eles nas pessoas que falam deles. E aí o pecado fica nessas pessoas. Ou seja, ele vai tirando esses erros das pessoas que já foram jogados aí ou lançados aí, são tirados e colocados nessas pessoas que falam deles. E já como não há
Já não existe misericórdia no trono celestial, essas pessoas ficam com esses pecados na sua vida. Portanto, como não há onde lançá-los dessa pessoa, e para cúmulo ela não fez nada disso, mas ela fica falando isso, essa pessoa então ela tem que ater-se aos juízos divinos. Responde pelos juízos divinos. E é assim com o reino dos gentios. Olhe como nós já estamos nessa etapa do reino dos gentios, está tão avançado já com tudo isso que está acontecendo. Como é que se pensava, até mesmo sobre isso que o irmão Branham falou, que iria se levantar outro presidente católico, ou a igreja, diz uma mulher, ou a igreja católica, ou seja, algo que envolve mulher, que mulher está envolvida nisso, e da forma em que for cumprida, seja das duas ou só por uma parte, é assim, é desse jeito, é assim mesmo. Mas prestem atenção que agora pensava-se que Kamala fosse vencer, ganhar. Mas olha como tudo isso se moveu e esse homem ganha. Tudo isso foi se movendo e esse homem ganha, que tem esse espírito de Acabe. Um homem que tem, em certos sentidos, tem bons princípios no tocante a, vamos falar assim, ou dizer, ele tem uma atração por Israel. Isso está a favor de Israel. E vejam, até o gênero, ele também assinou já homem e mulher. Isso já é escriturístico, vê? E isso está certo, isso está bem. Não tem meio homem e meia mulher. Ou é homem ou mulher e ponto final. Isso é o que se diz no princípio. Aquele que vai, se tu olhas e vais vendo, ele tem princípios bíblicos. Aquele que abençoa Israel será bendito, pois tem um princípio bíblico aí. O problema de Acabe foi que ele se afastou. Ontem foi que nós lemos, ele se afastou dos mandamentos. E ao se afastar, vejam tudo o que aconteceu com ele. E, portanto, se casa e, consequentemente, se casa com uma mulher que não é judia. Da sua mesma linhagem, ou seja, de Acabe se casa com Jezabel. Nós lemos isso no livro dos selos, que ele escreve algo a respeito disso. Se casa com Jezabel, que não é da sua linha ou linhagem. E vejam que neste tempo, tudo isso que aconteceu no tempo de Elias volta a se repetir neste tempo. Torna-se um cumprimento. Já não é um tipo nem um reflexo espelho, senão que é um cumprimento. Desta vez, vão buscar Elias, mas não para receber. Vejam o que o irmão William diz aqui. Diz: vamos ver onde é que está isso por aqui. Diz Elias, esta é a mensagem, pois o profeta dispensacional antes do juízo. Isso foi em 2002, em abril, no Brasil. O profeta dispensacional antes do juízo. Elias sendo um profeta para o povo hebreu, ele também era um profeta para os gentios. Profetizava para os gentios, Elias. Neste momento, o profeta Elias está no Monte Sinai, e o Monte Sinai não pertence ao povo hebreu. Portanto, ele está num território gentil. O quinto Elias é a mesma coisa com o quinto Elias, em território gentil. Elias entre os gentios no Monte Sinai é para o tempo final, o tempo do fim. Elias entre os gentios no Monte de Sião, na igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. O que é que tu fazes aqui, Elias? É a pergunta. Pergunta-se para Elias e respondeu. Está lendo de 1 de Reis. Eu senti um vivo zelo por Jeová. Vamos ver aqui na escritura que ele está lendo aqui. 1 Reis 19. 1 Reis, capítulo 19. E respondeu, tenho sentido um vivo zelo por Jeová dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram por espada teus profetas, e só eu fiquei, e buscam-me para tirar a minha vida. Diz o irmão William, para o tempo do fim ou final,
La bestia y la imagen a de la besta e a imagem da La besta. bestia es Roma. A besta é Roma. La imagen de la bestia, A los imagem Estados da Unidos. besta é os Estados Unidos. Para el tiempo final, la Para o bestia y la tempo do imagen de fim, la a bestia besta e a buscarán imagem da Elías. besta buscarão Não para Elias, receber sua não mensagem, para senão receber para a sua matá-lo. mensagem, senão que para matá-lo. Por eso en É Apocalipsis, por isso que em capítulo 11, Apocalipse verso 3 en capítulo adelante, 11, nos habla de la versículo muerte 3 de em los diante, dos nos olivos. fala da morte das Que são duas Moisés e oliveiras, que Elias. são Moisés e Elias. Pero ese misterio de Moisés Mas y esse Elías solamente ministério de revelado a un Moisés, profeta. esse mistério de E esse Moisés e profeta Elias lo só é revela revelado à para um igreja del Señor profeta, e Jesucristo. esse profeta o revela para a igreja do Senhor Jesus Quando Cristo. Eliseu estava com Quando Elías, que Eliseu le dijo, estava junto com Elias, que "Dame ele una doble disse, porción de me tu dá uma ministerio". dupla porção do teu Para que ele ministério, dijo, pídeme lo que tú quieras. e Elias lhe disse, Essa pede-me o conversa que la tu tuvieron queiras. entre los Essa dos. conversa esteve só entre eles dois. Se la concedí, porque él le dijo, Ele concedeu sim, se tu me vires, te será concedido. te será concedido. Y sí lo vio. Ele concedeu Y sim, le fue ele concedido. ouviu, ele foi concedido isso. Pero él después no tenía que Mas estar depois diciendo ele a não nadie. tinha que estar falando isso para ninguém. Mira, él me preguntó Olha, esto, ele yo me le dije perguntou esto, isso, e eu pasó lhe esto, respondi isso, aconteceu los isso aqui. pormenores. Os Não pormenores, tinha que ele estar não dizendo tinha a que estar falando os pormenores para Para que ninguém. creyeran o no Para que creyeran, crescem ou não crescem, o ou tomaran la actitud que tomaran. Él llevó tivessem a a cabo la atitude obra. que tivesse. Ele realizou a obra, Disculpe, él llevó a desculpem, cabo la obra. ele realizou a obra Y e ellos, por eles, no por não esperar esperar ou esperarem a que aqui Dios le abriera el Deus lhe entendimiento, abrisse o que entendimento. hicieron los hijos aquellos de O que fizeram aqueles 42 filhos muchachos? dos 42 Puseram a rapazes ou moços que faltarle respeto a Eliseo. ficaram faltando respeito a Eliseu? No tuvieron temor Não tiveram temor de Dios. por Y Deus. como no sabían E como eles não sabiam que el espíritu de Elías había que o reposado espírito sobre de él, Elias tinha repousado sobre ele, ahí se buscaron tremendo aí problema. buscaram um tremendo problema. Una, dos osas salieron Dois ursos saíram e Mataram. comeram eles e os mataram. y en este tiempo final es lo E mismo. neste tempo final acontece a mesma El coisa. instrumento no tiene que O estar instrumento diciendo não qué tem fue que lo estar que falando él o le que dijo foi allí, que y ele qué lhe es lo que falou tiene, aí, qué nem fue lo o que que é que recibió. ele tem, nem o que ele recebeu. Ellos lo que tienen que estar viendo es Ele el o que tem cumplimiento que de lo estar fue vendo é o prometido. cumprimento do Después se que van a foi dar contra el prometido. E cetro. depois vão se dar, E quizás vão podem ficar, dizer, pero vão ¿por dar qué no contra o nos cetro. dijiste? Mas por que tu não nos falastes? Pero si eso fue lo que pasó en Vão aquel bater tiempo, contra o cetro. Mas isso foi o que Eles aconteceu dijeron, naquele tempo que lhe tu disseram: eres Cristo, se tu dinos és o já, Cristo, e não fala-nos nos já, e perturbe não nos perturbes mais a alma. se Não los nos dijo, perturbe, não nos Quisieram. perturbe mais a alma. Ele assim lhe falou o e o que eles fizeram. não Mesmo assim o serviu de nada. crucificaram. Não valeu de Não nada, era de para coisa isso, era alguma. para Não condená-lo. era para isso, era para condená-lo. Por lo tanto, no se va a estar hablando Portanto, de não vai esto, no vas a decir estar nada. falando disto aqui, não vai dizer nada. Não vai estar Y falando. todo fue E tudo foi progresivamente de uma forma sucediendo, progressiva, foi y aún así, acontecendo. en ese tiempo, E até mesmo assim, yo no naquele comprendía tempo, muchas cosas del por qué él me eu dijo não todo eso. não compreendia muitas coisas do Esse porquê ele fim me de falava ano todas essas 2019 coisas nesse foi fim de ano de duro, 2019. porque Foi difícil, dizia, porque "Pero se foi ele se duro, mas foi, eu dizia assim, ele se foi, Y partiu. todo esto, E tudo isso aqui, después el 20, depois el no 21 em fue 20, años 21 duros, foi anos difíceis, duros. aún en mi vida, Até mesmo na todo lo minha que vida, pasó, em tudo, por tudo que aconteceu, momentos em tudo bem que difíceis. aconteceu, foram momentos como uma muito luta. difíceis. Era como uma luta, y hasta ya llegando lutando ahí e até 2021, chegando aí em finales, 2021, no finalzinho de 2021 y comenzando e 2022, começando 2022, ya Dios me volvió a todo eso. já Deus fez eu Pero ver todavía era tudo el isso, enfoque mas ainda hacia el focava-se hermano William. no irmão William, o foco era Fíjate nele. cómo pasó E lo presta mismo en atenção el em como tiempo aconteceu a del mesma hermano coisa no tempo do William, no irmão tiempo del hermano William, Branham, no en ese tempo do entrelace irmão allí. Branham, nesse entrelaçamento aí. Si tú te fijas, el Se hermano tu William, prestares atenção, o irmão yo le William, decía, pero oye, eu lhe mensaje, dizia, olha William, essas Como tu hablabas mensagens, aí, como que tu falavas e falava aí, del hermano e tu Branham falavas de do uma irmão forma Branham de uma forma que para ese tiempo, pues yo decía para esse tempo que eu no dizia era que não en mí. era nele, Dice, porque Dios no me había porque mostrado Deus não me tinha mostrado, ele essa me nova disse, edad. essa nova era, Y e en esa nueva edad, cuando él E me la nessa mostró, nova era, quando ele aún me assim, mostrou, ele não mesmo havia assim, revelado ele não tinha que revelado depois que dele depois havia dele existia mais. o sea, Mas, mira, hay un lugar ou seja, tem um lugar, que ou um tinha irmão mais me enviou, coisa, tem um lugar que um irmão me donde- enviou, onde, vamos a ver dónde fue, si fue vamos ver onde foi, se foi neste en aqui, donde el hermano William onde o hablaba, irmão William falava, y eso por eso uno tiene que tener e isso, mucho por isso a cuidado pessoa tem que ter muito cuidado com de isso, lo que sobre o que uno habla a pessoa fala,
Porque é por isso foi que ele falou, foi por causa disso, sobre essas mensagens, tem que corrigir essas mensagens e não mandá-las tal como estão, porque o que fazem é dano ao povo. Não estava, toda a revelação não estava dada aí, mas está aí. Aquele que peça, me pediram mensagens e eu dei. Porque se a pessoa não quer seguir as ordens e diretrizes que ele falou, não se quer seguir, que não ficassem pondo mensagens desses anos, então se eles dão, a pessoa tem livre-arbítrio. Ponham. E aí eles vão se ater ao que foi falado, o que vai acontecer com essas pessoas. E como a palavra não pode cair por terra, então tem que se cumprir em alguém. Portanto, as pessoas têm que fazer isso para que então recebam esse juízo. Não diz que no milênio que a criança de 100 anos será, o pecador de 100 anos será maldito ou amaldiçoado. E a criança que não dure, nós vemos isso faz pouco tempo, é um pouquinho. Aí as palavras que falam aí, ou seja, que para falar isso, tem que haver, ou ter nesse tempo, pessoas que cumpram essas escrituras para que morra um pecador de 100 anos, ou com 100 anos. Agora vejam, nessa mensagem ele falou aqui, em 70, ele falou em 99, 2000, foi que ele falou. As mensagens desses anos, Miguel tem que corrigi-las, e tem que corrigir à luz daquilo que Deus nos está dando hoje, ou seja, ir atualizando isso. Como o irmão Branham, quando ele dizia que a noiva iria passar pela grande tribulação, ele falou isso, mas não é por causa disso que tu vais dizer. Não, ele falou isso assim, que a noiva tem que passar pela grande tribulação. A noiva não vai passar. Corrigiu-se isso, é como quando ele falou e disse que o Espírito Santo, a amostra do Espírito Santo era que a pessoa falasse em línguas, isso e outra coisa. Não, esses são dons, são os dons esses. A evidência que a pessoa tem o Espírito Santo é que ela crê na mensagem da hora do presente. Essa é a evidência. Agora, olhem, nessa mensagem, a vida, morte, sepultamento e ressurreição, esses extratos, ou estes extratos, não podem ser usados. Eu vou falar, mas como é que eu estou explicando e dizendo o porquê disso? Pois ele me deu a autorização de fazer isso, porque é o próprio Espírito Santo quem trouxe isso. E aquele que tem que corrigir algo, quem tem que corrigir algo é o próprio Espírito Santo, quem tem que corrigir. Se Deus leva esse mensageiro, ora, onde esteja o Espírito Santo é o único autorizado a corrigir algo, ou alguma coisa. Esta aqui foi pregada dia 27 de abril de 75. A vida, morte, sepultamento e ressurreição do trigo nesta terceira dispensação. Olhem na parte que diz aqui, uma parte, lembrem-se que o Isaac prometido não apenas representa o grupo dos escolhidos que nascerá da esposa de Cristo, também representa a segunda vinda de Cristo em carne humana, que já se cumpriu no irmão Branham. Agora tu vais expor isso para um irmão e dizer que a segunda vinda de Cristo se cumpriu no irmão Branham? Não. Tu tens que editar isso, não podes colocar isso assim, porque tu vais trazer a confusão. Agora, por que não põe isso? Põe o que é conveniente para eles. E isso é tentar enrolar o povo. E é um tremendo problema que eles se metem nisso, mas eles têm que cumprir a Escritura, trazendo confusão para o povo, receber os juízos divinos, as pessoas que fazem isso receberem o juízo divino. Bem, você representa todas essas coisas porque esse filho prometido veio para a igreja, digo, em carne humana, no corpo do irmão Branham. Esse é nosso Isaac, ou seja, ele está pondo aí que no irmão Branham se cumpriu a segunda vinda do Senhor. Quando não foi assim. Mas tudo isso é um tipo e figura, espelho. E Deus permitiu que nesse tempo que se falasse dessa forma, desse jeito, porque era através de um véu de carne que Deus cumpriria essa promessa. Seria através de um véu de carne. Mas vejam vocês que não foi o cumprimento da vinda do Senhor no irmão Branham. Foi a primeira e segunda etapa. E vejam, mostrou na terceira etapa na sua vida, se mostrou certas coisas que estavam mostrando e refletindo o que seria a terceira etapa neste tempo, que é a palavra falada. Agora vejam que depois ele vem no ano de
Vamos ver aqui em que ano Vamos ver aqui em que ano foi isso. En el 2005. Em 2005. En el 2005. Em 2005. La voz que conmoverá los a cielos voz que comoverá os céus e a terra. Todavia, ainda Cristo está no céu, no seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo ainda não se realizou, aconteceu. Então tu vens e diz, mas eu acabo de ler lá que ele disse que se cumpriu. E agora em 2005 está dizendo que não. Vê? Porque tem-se que ir e andando, vendo a mensagem à luz daquilo que Deus vai dando para o mensageiro. E já aí, durante esse ano e nessa década de 2000, Deus lhe foi abrindo todo o quadro, o cenário. E lhe mostrou qual era o ministério que ele estava realizando. Quem era? Porque em uma fila que nós estávamos em um aeroporto, numa fila, estava Nelly e ele perguntou, Nelly, esse arcanjo Gabriel é algo tremendo, extraordinário. Algo assim ele disse. Ou me fala, e Nelly, isso ainda não se pode ser falado, mas isso é algo bem grandioso, o que é esse ministério desse arcanjo. Nelly perguntando para o irmão William. E vejam que isso foi em 2000, 99, 2000, é que Deus foi lhe abrindo o quadro, o cenário. Mas esse mistério de falar, esse arcanjo falar a Maria espiritual não se tinha aberto completamente. E quando abriu, em um dos dias que abriu, mais claramente foi em Argentina 2016, que foi enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. E aí já estava se identificando com Gabriel. Vê? E depois em outro escrito escreve Gabriel precursor. Ou seja, anunciador. Ou seja, Deus lhe foi mostrando para ele tudo o que o programa divino estava realizando na sua vida, no seu ministério, e lhe deu a conhecer quem ele era. E assim é o escolhido. O escolhido tem que ir crescendo, não pode ir lá para trás de novo. E se for lá para trás, tem que saber, se voltar, tem que saber à luz de hoje o que é que se aplica neste tempo e o que se aplica neste tempo. Somente quem tem percepção profética que pode olhar para lá e pode compreender todas essas mensagens. Os outros não vão entendê-las. Vão atacar alguns. Isso que foi falado ao irmão Brana. Vão colocar para o irmão Brana e outros colocar isso para o irmão William. Mas em nenhum deles dos dois se cumpriu o que foi prometido que para o fim do tempo estariam esses ministérios no meio da igreja, que o povo hebreu iria ver no meio da igreja, porque já se foram, já partiram. Agora diz que todavia Cristo está no céu, no seu trono de intercessão, todavia a segunda vinda de Cristo ainda não se realizou, aconteceu. Todavia a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com seu sangue, ou seja, vejam que todavia Apocalipse 10 não tinha acontecido. Portanto, os tronos que vêm com a vinda desse anjo, os trovões ainda não se tinham dado a conhecer. Mas se ele disse, porque também tem mensagens desse ano, eu estou pregando os trovões, estão se dando a conhecer os trovões, mas depois diz que não. Os trovões vão ser dados na capa, porque os trovões, o que os trovões contêm é a revelação do sétimo selo. O que é o sétimo selo? Quem é o sétimo selo? E o que o sétimo selo faria no meio da igreja? Agora vejam que é muito delicado pegar essas mensagens e colocá-las assim, tal como estão. Qualquer um diria que tu não queres que essas mensagens sejam escutadas. Não, podem escutar tudo o que vocês queiram. Já se lhes avisou durante esses anos para que depois não digam que eu não avisou e nem eu tampouco. E o irmão William recalcou isso, que essa é uma pessoa negligente, é uma pessoa que tomar essas mensagens e os coloque assim é negligente. É um irresponsável. Não responsável, irresponsável com o povo. E prestará contas com Deus. Ele já falou e eu repito isso de novo. Podem falar o que queiram falar e dizer, não é que eu não queira, eu dou a advertência, o aviso, para que depois não fiquem falando que neste tempo final não digam, é que ele não falou sobre isso. Eu estive dizendo isso várias vezes, falando várias vezes, e a pessoa já se atenta as consequências. E aquele que é de Deus, o escolhido de Deus, vê tudo isso porque a pessoa vê as intenções e
no va a ser engañado. Não vai ser Agora, enganado. se Agora, se houver pessoas que ainda estão dentro e que têm de sair, pois sairão. Através desses movimentos aí, para que saiam. Deus utiliza ou usa tudo isso. A própria palavra é quem os tira, a mesma palavra. Mas os escolhidos de Deus vão se manter firmes aí, não vão tropeçar com nada disso, porque já eu creio que hoje está se explicando um pouquinho mais hoje sobre tudo isso. Olhem, até um irmão me enviou que ele enviaram uma foto. Não sei se foi na noite ou antes de ontem à noite. Olha, irmão, estão enviando isso aqui, me enviaram isso. E eu leio, logo em seguida ele se pôs aí isso, eu creio que foi em Por Amor aos Escolhidos, que tem um prólogo que o irmão Miguel escreve. E aí é que diz que no prólogo, o cumprimento da vinda do Senhor, no Dr. William Soto Santiago, algo assim, o que trouxe a mensagem. Olha, a mesma coisa que aconteceu com o irmão William no tempo do irmão Branham. Vê nesse momento o tempo não se tinha com clareza, ou seja, foi uma repetição, repetiu-se desse tempo de 74, igualzinho se repetiu, mas fica como uma evidência, uma amostra de que Deus vai dando mais luz, mais luz, mais luz, até que esse menininho se olhou no espelho e disse, mas se sou eu, vê, assim aconteceu com ele, mas todavia tem um outro tempo aqui, existia um outro tempo, ainda faltava um outro tempo, faltava a construção do lugar santíssimo. E o irmão William tinha que fazer um labor, um trabalho, mas olha só, e passou-se essa etapa, passou, onde ele foi chamado, o povo de Deus foi chamado, mas todavia estava se chamando, o joio também estava sendo chamado. Mesmo que ele falasse como que todos eram, mas dizia, por exemplo, às vezes perguntava, quem são os que estão? Todos nós. E quem são os que estão recebendo? Todos nós. Mas quando chegasse o tempo de Deus enviar esses ministérios de Moisés e Elias, aí é que iria estar o corre-corre, e aí sim é que iria ver que dentro do grupo tinha joio, dentro do grupo, se veria isso. E essa é a palavra, quem faz essa obra é a palavra. Agora vejam aí, isso aconteceu no começo, não se estava vendo claramente. A era que se tinha aberto, se abriu, nem a dispensação que tinha se aberto completamente, porque não estava aberta a porta da dispensação do reino. E não estava fechada a dispensação da graça. Não estava fechada, mas veio um instrumento, chegou e a fechou e abriu a dispensação do reino. Agora vejam vocês como ele se foi, partiu. Fica assim então de prontidão, em alerta, mas será que ele vai voltará para cumprir o que falta? E lá, logo em seguida, o Senhor me levou até Apocalipse 11. E empacotando tudo que ele me falou nesta noite, vendo tudo isso, com razão, tinha razão. Tem que ser um ministério que esteja no meio da sua igreja, realizando esse trabalho, esse cumprimento, essa promessa, para que todas as Escrituras comecem a se cumprir, todas essas profecias comecem a se realizar ou acontecer num feliz cumprimento. Aí foi quando esse menino olhou-se no espelho, colocando assim esse exemplo desse momento do irmão Branham. Senhor, então foi o que tu me falastes nesta noite, Senhor. Então foi assim, foi desse jeito. E então é dessa forma. E Deus vai abrindo o quadro, o cenário. E vejam que passou-se esse 2022, e à medida que ia se apertando assim esse parafuso, e apertando mais e mais e mais e mais, girando, alguns é que vem dizendo que este aí agora... Vê? Assim aconteceu no tempo do irmão William. Foi difícil para ele. Todos estavam focados no irmão Branham e ele chega dizendo que é ele, que ele é um enviado de Deus, trazendo essa mensagem. Não, muitos aí se foram. Mas vejam, neste tempo, a mesma coisa neste tempo. E essa obra que Apocalipse 11, que é onde nós estávamos lendo aí, onde nós tínhamos parado, porque prestem atenção que eles, ou seja, a besta e a imagem da besta, elas vão buscá-lo
para matá-lo. Para matá-lo. A besta é a imagem da besta. E quem unicamente que realizou ou fez uma obra contínua, sem parar, sem ver corrupção, sob a dispensação que estava entrelaçando-se aí, foi Jesus. Ele realizou, fez a obra, depois foi crucificado e aos 3 dias ressuscitou. E tem um segundo homem que fará a mesma coisa. Nenhum dos mensageiros, nem tampouco o irmão William, voltou com 3 dias. Portanto, não eram eles, não foram eles onde se cumpriu essa promessa. Porque um corpo glorificado, quando eles voltem, porque eles vão voltar, claro que vão voltar. E quem os vai buscar é Moisés e Elias, ou seja, eles não podem vir ou chegar sem Moisés e Elias. Os que estão esperando, que esperem mais um pouquinho. Porque todavia ainda está no meio da igreja noiva, e quando for buscá-los, que continue esperando, porque não vão vê-lo. Os escolhidos sim vão ver. Esses mensageiros com seus grupos, e também vão ver ao Dr. William Soto Santiago. Mas os outros que estão esperando de outra forma, de um outro jeito, não verão. É triste isso, mas é a pura verdade, a pura verdade. E ele diz aí, quem é este homem? Em quem é este homem? Então nós vemos que nesse ministério, Deus obrando por 3 anos e meio, sendo então a palavra através de carne humana, obrando, trabalhando, e depois vemos que depois que terminam esses 3 anos e meio, morrem porque o matam. Isso é o que nós lemos aí, que é o que a besta e a imagem da besta vão fazer, e depois começa a tribulação, porque isso começa antes, isso acontece antes da grande tribulação. E aí é que ocorre a ressurreição, depois desses 3 dias e meio que nós vemos aí em Apocalipse 11. Ou seja, que tudo é um programa que Deus esteve mostrando e refletindo nos profetas, os quais, quando eles pensaram que fosse neles, e eles perceberam, nós lemos isso no domingo, eu creio que foi no domingo que ele diz, perceberam que não era neles, porque eles pegam essa profecia e tentam fazer elas deles, mas quando eles veem que não é eles, então eles aumentam essa profecia. Ou seja, eles trazem mais luz a essa profecia do que foi falado do cumprimento disso, que ele pensava que fosse nele, ou era ele. E como Deus lhe mostra, então, paulativamente, progressivamente, ele mostra o programa. Não dá de uma tacada só. Aí então ele percebe e diz, não, espera um pouquinho. Isto é isso, então vai acrescentando mais profecia, vai acrescentando mais luz a isso que ele já trouxe. O que foi trazido. Agora vejam que o único que realizou essa obra assim em continuidade, corrida, foi Jesus. Nessa mudança de dispensação aí da lei para a graça. E o único, o segundo, que estando vivo é adotado e realiza uma obra depois que o matam, faz uma obra e fica em 3 dias e meio, 3 dias e meio é o ministério de Moisés e Elias. E volta e é um ministério em continuidade, e é com esse ministério, com esse véu de carne que ele fica. Esse é o último. Nenhum dos mensageiros teve essa bênção. E eu digo bênção porque a pessoa diz uma bênção que o matem, é que o que vem da parte de Deus para esse instrumento, para esse grupo, é tão grande, algo tão grande, mas tão grande, que só esse instrumento sabe o grandioso que é. É por isso que haverá luta, se terá luta, terá provações, e será algo terrível o que virá. Mas se olha para a promessa, que é a bênção, e isso vem a ser, torna-se uma coisa insignificante. Agora, olhe, não é que venha ou vai vir. Quando buscavam a Elias, procuravam por Elias, Acabe e Jezabel, se tu prestas atenção, vamos ler um pouquinho mais aqui. Não para receber a sua mensagem, não para matá-lo. Por isso, Apocalipse 11, nós vemos, versículo 3 em diante, nos fala da morte das 2 oliveiras, que são Moisés e Elias. Mas esse mistério de Moisés e Elias somente é revelado a um profeta, e esse profeta o revelará para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora continuamos vendo nas escrituras que lemos,
Jezabel buscava o profeta Elias para matá-lo, ou seja, que em Jerusalém estavam buscando o profeta Elias e o estavam buscando por todos os territórios. E aqui na Escritura de Apocalipse 11 nos fala que Moisés e Elias, as duas oliveiras, serão mortos ou matados na cidade que se chama Sodoma e Gomorra. Vamos ver. Sodoma e Gomorra diz onde o nosso Senhor foi crucificado, ou seja, em Jerusalém, versículo 7 em diante. O versículo 6 em diante diz: estes têm poderes para fechar o céu com a finalidade de que não chova na sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue e ferir a terra com tantas pragas quantas queiram. Isso nos fala de adoção. Com a adoção, todo o poder divino estará manifestado através das duas oliveiras, através dos ministérios de Moisés e Elias, e não terão limites no que poderão fazer, ou limitações. O poder de Deus está sendo manifestado no abrir a palavra. Esse é o maior milagre, mas é tão simples que não podem ver esse milagre. Primeiro querem ver os milagres. Quando isso vai vir, vai chegar isso, mas tem que se esperar a que se realize, se faça toda essa obra para que quando vierem os milagres físicos, aí eles vão ver a terceira etapa, porque na terceira etapa vão reconhecê-lo, mas vai ser muito, muito tarde. Perderam todo esse tempo aqui, perderam o tempo buscando, procurando estratos para combater. Vamos falar assim, ainda estamos nesse entrelaçamento de dentro da igreja e do mundo. E aí mesmo se abre abertamente ao mundo, mas ainda estamos no meio da igreja. É por isso que nós falamos dessas coisas, as quais estão acontecendo dentro da igreja. Aí é que se está realizando, fazendo a separação, a segregação, e se está falando abertamente ao grupo daquilo que está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus, quando lá foi identificado Judas Iscariotes, porque ele disse: aquele a quem eu der o pão molhado, é esse, é ele. E vejam, depois que Judas saiu do meio deles, Jesus começou a falar: vamos logo escutar, porque isso está gravado, e vamos ver o que foi que Jesus disse a seus discípulos. Judas já não estava aí, ou lá, e ele foi. Vejam que ele não fez nada. O que ele foi um traidor. Ele diz que os traidores merecem ser fuzilados. Ele foi um traíra. Ele foi trair os seus amigos, falando assim, também ao seu amigo, seus discípulos e seu amigo Jesus ele traiu. Porque disse onde eles estavam. E assim é neste tempo final. Os Judas saíram com a mesma mensagem molhada. E acrescentam a ela e colocam interpretações deles mesmos nela, na mensagem. E com isso é que eles vão ir também para a imagem da besta. E a besta também. Vamos dizer que são os traíras modernos. Vamos, de uma forma atualizada, vão fazer isso. Cada um tem que cumprir o seu rol, o seu rango, rango que corresponde ao tempo em que vive, a esse nível. É por isso que não podem se desviar, o escolhido de Deus não pode se desviar do líder da manifestação do Espírito Santo em cada era e em cada dispensação que está vivendo. Não pode escutar outras vozes, os escolhidos. Neste tempo, a voz que tem que ser escutada é a voz do cumprimento do anjo, que era diferente dos outros, do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tão simples assim. Os outros são vozes que não devem ser escutadas. Mas aquele que não é de Deus, ora, não vai escutar a voz de Deus. E como a fé vem pelo ouvir, até mesmo se as pessoas escutem ou escutarem, mas vão estar escutando com incredulidade. Portanto, é como se elas não escutassem. E não vai nascer a fé nessa promessa, senão que nasce outra fé, uma fé incrédula. Vai nascer bem melhor, vai nascer algo pervertido. Vão estar falando que isso é algo pervertido, que não é isso, que não é. Não é assim. Este tempo é um tempo que cada vez vai se ver, vai se falar mais claramente vai se falar neste tempo. E ele não permitiu aí naquele lugar, nesse espaço onde tivemos, eu não sei se foi no México, mas aí,
Bem, faltou pouco. Eu menciono os nomes que estavam escritos aí. E vão ficar surpresos. Nomes dos quais pessoas que lhe falavam, cuida das costas deste, porque eles têm inveja de ti, desta. Todinho eles mencionou. Pelo nome. E aí tem o nome desses que ele mencionou. E eu digo, com razão, certamente. Isso eu tenho isso guardado aí, por um tempinho que possivelmente saia isso. E aí é que vai ser talvez mais, porque vão se sentir identificados. Olha isso aí falando de mim. Eu não faço isso, isso está escrito aí. Luta com ele, vai brigar com ele. Muitos talvez vão contra até ele mesmo, contra ele mesmo, da própria mensagem. 2 ou 3 já foram que pensavam que a pessoa pensava que fossem crentes e saíram, agora saíram que são ateus, não creem mais em ninguém. Esse é o rastro da serpente, já bem marcante aí, marcado. Mas vejam, nas provações e lutas vai saindo o que tem no coração. Imaginem que se Deus tivesse cumprido tudo isso quando o irmão William se foi. Toda essa escória, esse monturo iria entrar, essas maçãs podres iriam entrar no reino de Deus. Não pode ser assim. Na ceia das bodas do Cordeiro, não há nenhum deles na ceia das bodas do Cordeiro. Tem que vir uma etapa de provação, a própria palavra vai provando quem é quem. Aquele que perseverar, ficar, vê e começa a sair. A mesma palavra faz com que ele saia. Não, isso não é desse jeito, isso é assim. Não, eu nem creio mais. Começam falando a falar. E já de uma forma incrédula, porque não aconteceu nada. Ou eles pensam que o Senhor iria transformar-te, tu estando com esse espinhozinho aí, por dentro, não. Deus permite o tempo de prova, de provação, para ver o que tem no coração. Se na verdade crê na mensagem, já estamos vendo que tem até ateus aí. Ateus que também o seguem, pessoas crentes o seguem, porque ele vê que põe like, dão like, tu vê que essa semente está por aí, entre todos eles. Ou seja, vão se unindo. Não diz que o joio é atado em feixes, molhos, aí está sendo atado. Todinhos estão ficando marcados aí. E ninguém está apontando para eles. Eles mesmos se apontam, se mostram com as suas atuações. Tudo isso você está falando. O Espírito Santo nos fala tudo isso e vai nos dizendo para que fique registrado na história o sétimo selo. Tudo isso fica registrado. Todas as obras de cada qual fica registrada para que depois não falem, a mim não me falaram nada. Amém. Agora, isso nos fala da adoção. Com a adoção, todo o poder divino estará manifestado através das duas oliveiras, através dos ministérios de Moisés e Elias. E não terão limites naquilo que poderão fazer. E estarão realizando o programa de Deus para esse tempo. O que Deus prometeu que há de fazer, Deus o estará fazendo. E os ministérios de Moisés e Elias estarão se manifestando e dando a conhecer o que Deus vai fazer. Quando tiverem acabado o seu testemunho, ou seja, quando tiverem acabado de dar a sua mensagem, fizeram o que tem que ser feito, a besta subirá do abismo para a guerra contra eles e os vencerá, os matará. Podemos ver aí que Jezabel e Acabe representam a besta e o líder, que é o anticristo, o homem de pecado, o qual se levantará contra Cristo ao se levantar contra as duas oliveiras. Levantar-se contra Cristo, levantar-se contra as duas oliveiras, levantar-se contra Cristo neste tempo, é levantar-se contra esse ministério desse instrumento neste tempo final. Tão simples assim, mas começa desde dentro e depois vai se estendendo para fora, porque a terceira etapa é para todos os grupos. Todos os grupos estão sendo impactados. O levantar-se contra Cristo. Tudo o que estamos vendo é o pleno cumprimento de todas essas profecias sendo cumpridas neste tempo, mas de um nível assim tão rápido, tão rapidamente, e de uma forma tão normal, comum, que talvez até os próprios escolhidos não percebem, não se dão conta algumas coisas que estão acontecendo, mas continuam firmes, crendo naquilo que Deus prometeu e no que Deus está fazendo, e aquilo que não entendem agora o entenderão mais adiante, depois. Vejam, os manufaturados já vão saindo pouco a pouco, vão saindo porque está esse grupo denominacional, essas são as virgens fatas que entrarão, existe esse grupo que entrarão por quantidades enormes, grandíssimas. Mas vejam o que Deus está fazendo agora neste tempo é selando a cada escolhido de Deus na sua alma, deixando-lhes
deixando o Espírito Santo, cada escolhido deixando o Espírito Santo que entre até a alma. Não pode ficar no lugar santo, tem que passar para o lugar da alma, o lugar santíssimo. Não pode ficar no Espírito. Agora, olhem algo aqui tão extraordinário, tremendo. Lá quando Jesus começou a lavar os pés de Pedro, olhem. Ele disse, não quero que me laves os pés. Se não te deixares lavar, porque eu te lavo, não terás parte comigo no reino. Os pés. A igreja começou de baixo para cima. Agora nós estamos na era da mente. A cabeça de ouro. E aquele disse que nós estávamos na era de ouro. E não sabe que está na etapa dos pés de ferro de barro cozido. Mas nós estamos na era de ouro, na etapa de ouro. Agora, essa etapa de ouro da mente, vejam, representa a alma da pessoa. E o próprio Senhor, na sua segunda vinda, Ele mesmo está te limpando a alma. Não faças isso, eu não quero que faças isso. Se não te deixares limpar a alma, não tens parte, não terás parte comigo no reino. Tão simples assim. Oh, glória. Isso é algo grandioso que nós falamos aí. Agora, aquele que lhe dê, feche a porta, bata a cara na cara do Senhor, que quer limpar a tua alma. Para que tenhas parte com Ele no seu reino, esse não vai fazer parte do reino, porque não deixaste que o Senhor, na sua segunda vinda, te limpe a tua alma. É a etapa de ouro da igreja. Na etapa de ouro da igreja, até eu me surpreendi com isso que eu vi. É por isso que quando ele, olhem, aqueles que entram pela porta, aí vão sendo limpados, estão dentro, e esses já estão selados aí. Mas aquele que entra por outro lado, ou lugar, como não entrou pela porta, é onde Deus olha para esse escolhido através dos olhos dos ministérios de Moisés e Elias, que aí tem misericórdia, e ao ele vê-los dentro, os vê sujos, saiam lá para fora, não podem estar aqui. Dessa forma não podem estar aqui desse jeito. Não permitiste que limpasses a tua alma. O negócio é que vai sair pela mesma porta onde não quis entrar. E aí certamente vai estar aí eu batendo as pernas, mas não, mentira, tu me conheces, mas sim, tu não te lembras de mim, tal coisa, daquilo, disso. Não vos conheço. Afastai-vos de mim, obradores de maldade. Fazedores de maldade. Vai estar aí colhendo o que semeou. Vai estar colhendo o que semeou aí. O escolhido de Deus. Continuem agarrados da palavra, da mensagem. E depois o resultado vai ser a sua transformação. E aquele que esteja fazendo o contrário disso, pois continuem fazendo isso. O contrário, que no final vão receber a grande tribulação, porque não há um lugar intermediário aí. Ou tu vais para a grande tribulação, ou vais para a ceia das bodas do Cordeiro. Não tem lugar intermediário. Eu dou graças a Deus que existe um povo que está se preparando para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. E ser transformado. Porque não queremos ficar aqui durante esse tempo da grande tribulação, que será algo tão terrível. Terrível. Algo que a mente humana não pode imaginar ou pensar. Cada qual vai lutar pela bênção que vai receber, ou o juízo que vai receber. Ele disse que para a grande tribulação tem que lutar. É lutada, é trabalhada. E como é que eu estou vendo como as pessoas se esforçam para ir até lá, para lá. E olhem que eu tento falar com elas, falar coisas que ele até me disse. Disto aqui, segura um pouquinho antes, não metas a mão por ninguém. E talvez eu tenha falado um pouquinho mais. E eu tenho visto que ele me repreende. Não deves falar mais. Não podemos forçar o manufaturado uma pessoa. Senão que deixa que a palavra seja quem opere. Porque a pessoa vê como é que elas se esforçam, como é que elas lutam. E a pessoa diz, mas isso é tão simples, como é que eles pegam isso, transversiam isso, atacando a obra, ou dizendo isto e outra coisa. Não façam isso.
Todo isso le vai retumbar tudo depois. Isso vai voltar de volta. Al final, vai retumbar. E no final vão dizer, eu devia ter escutado e devia ter ficado calado, eu devia ter feito isso, mas eu estou dizendo desde agora. Tudo isso rebota. Veja, a conta já tem tanta coisa que a conta já me perdi a conta. Muitas vezes eu venho falando isso, venho dizendo isso para que depois não vão dizer que ele nunca avisou, nunca disse. Eu volto e repito, mas não podemos manufaturar ninguém. Se continuemos em frente, agarrados da palavra, da mensagem, já falta pouquinho. Todos os elementos estão sendo colocados nos seus devidos lugares. E lembre-se que tudo isso é numa forma progressiva e é uma coisa normal. É no normal. Tudo vai se mover para que entre plenamente o aperto e toda essa perseguição. Aí vai ter um pedaço bem grande. Muitos vão preferir unir-se, porque vão dizer, melhor eu me uno com esse movimento, eu mantenho o meu trabalho, posso comprar alimento e posso ficar aqui calado, então trabalhando na obra. Vai ceder, um cedaço vai ceder. Que não unir-me, do que não me unir e que fechem tudo e não trabalhar e podem me matar, mas não sabem que isso é o maior erro que poderão cometer. Porque aí é que a pessoa está sendo provada aí, até com as próprias necessidades humanas, alimentação, água, medicação, ou medicamentos, e que tu saibas que a tua criança, ou a tua menina, o teu pai, ou alguém esteja padecendo por uma doença e precise de um medicamento, e que tenham aí em abundância o medicamento, e tenham água, comida e tudo isso, essas coisas. E que te digam, não, se tu assinas aqui, te unes nisso aqui, fazes isso aqui, aí tu podes ter a medicina, o medicamento. E tu rejeitas esse movimento que tem aí, que existe aí. A pessoa humanamente pode falar aí, aquele que não está bem firme, espera um pouquinho, por causa disso, eu vou, por causa deste, eu vou deixar que meu pai morra, meu filho, não. E aí se cumpre isso aí de Pedro, se cumpre aí. Que o que ele refletiu aí, ou seja, fez ele com isso um tipo de figura daqueles que negarão a palavra neste tempo final. Agora vejam, não é por isso que Pedro se perdeu. Ele tornou-se, isso foi um tipo de figura das pessoas que neste tempo negarão a palavra, mas esses sim vão se perder, igual como Moisés, que feriu a rocha pela primeira vez. Não foi por causa disso que ele se perdeu, ele não entrou na terra prometida. E neste tempo, isso se cumpre com pessoas que firam, já seja falando, criticando, zombando do cumprimento da segunda vinda do Senhor. Não serão transformadas essas pessoas. Assim que estejamos bem apercebidos, vendo todas as coisas e meditando sempre, vendo o cumprimento de todas elas, e sendo prudentes, sendo sábios, e não falar como a esposa de Jó falou, quando lhe disse aí, amaldiçoa a Deus e morre, algo assim. E ele falou, como uma louca falaste. A pessoa não pode falar loucamente, senão que tem que ser prudente. Esse é o sábio, que fica calado, olha para tudo, pede a Deus por sabedoria, e ele se segura, se aguenta. Esse homem sabe, é o homem sábio, mas é aquele que fala tudo, comete muitas coisas, e como agora está tudo sendo público, agora vejam que essa parte do discernimento, ele disse que na terceira etapa, quando ele tentou cumpri-la, ele diz que o Espírito Santo continuou discernindo. Mas vejam que o discernimento, discernir na terceira etapa, está de uma forma, de um jeito que vai entrando tão e tão naturalmente, normal, que até os próprios escolhidos já vão se dando conta, percebendo o sentimento do coração de cada um, de cada qual. E não precisam aí, vamos dizer assim, não precisam ter completamente as duas consciências juntas para saber o espírito que tem, que a pessoa tem. Tudo isso já está se abrindo publicamente, porque como a quinta dimensão está se abrindo e eles pertencem a essa dimensão, então se vê as coisas e as obras abertamente.
igualmente os escolhidos de Deus, e eles se abrindo à sexta dimensão, pois vai se abrindo neles as obras nos escolhidos. Vê o entrelaçamento, Deus vai ajudando o escolhido, mas também nós vemos como é que o diabo continua ajudando os seus súditos, o diabo, e continua operando através dos seus instrumentos. O diabo não é ninguém se ele não tiver alguém por quem operar. Tem um livro de citações, tem um extrato aí. Se ele não tiver ninguém com quem operar, então ele não pode realizar a obra, fazer a obra. Tudo isso está se realizando, acontecendo, porque essa dimensão está se abrindo. E vejam como já Los Angeles, Califórnia, está pegando os seus juízos e ainda os que faltam. Está pegando os juízos, por isso que se disse, saiam daí os escolhidos, os filhos de Deus saiam da Califórnia, e também essa área aí, essa zona da Europa, Inglaterra, Alemanha, tudo isso vai para a água. Debaixo d'água, pode ser no grande terremoto da ressurreição ou em alguns que vão acontecer antes, que a Europa varra ou caia no mar, vai desaparecer. Assim que tudo isso, na Flórida também, o irmão Branham falou que vai se afundar na Flórida, e se não afundar, a água vai subir e vai tapar ela, vai cobrir ela. O que vai acontecer com Porto Rico vai ser maior, disse ele em algumas mensagens. Ele disse que guardarei a ilha do inocente em uma escritura. Isso aí é Porto Rico. E bem melhor, mesmo que haja escrituras que diz que as ilhas fugirão, e muitas ilhas desaparecerão, mas Porto Rico, Deus a vai guardar ela, cuidar dela, e ela será maior. Se vocês prestarem atenção no mapa, desses que são 3D, Porto Rico, como é que ele está numa pirâmide, é forma piramidal. E se afundar um lugar, por exemplo, Los Angeles, Califórnia, os estados que se afundam, Europa afundem, e outros países, outros continentes afundem, é como um vaso de gelo. É como um vaso com água, tu pões um gelo. Copo com água que tu pões um gelo. Agora veja, tu pegas essa água, escorre essa água para outros lugares. Nós estamos falando é o que vai acontecer no milênio. E o que é que vai acontecer? Porque no milênio o mar vai estar ainda no milênio. Não vai se dizer vamos visitar a Europa porque vai estar afundada. Mas vejam nos fundos. Ou no fundo. Mas vejam como Porto Rico, ao se distanciar a água, se espalhar, fica numa forma piramidal de pirâmide. E vamos dizer, como a gente fala quando vai para Israel, estamos em Tel Aviv e dizemos, vamos subir para Jerusalém. Aqui nós diremos, vamos subir para Porto Rico. E mais especificamente, vamos subir até Cayenne. Vê? Tudo isso vai ser um tempo muito glorioso, onde Porto Rico no milênio vai ter uma posição muito importante no programa divino. E sempre oramos e nos unimos ao pedido do nosso irmão William quando disse que Deus permita que a carpa, Deus cuide dela, proteja ela na grande tribulação. Bom, para isso, Ele nos deu essas diretrizes para fazê-la bem feita e que resista. Esses terremotos, já sabemos que ela resiste a furacões, aos terremotos, pois também resista aos terremotos para que fique aí, permaneça aí como um sinal da obra que Deus fez no fim do tempo, antes da grande tribulação. Fique como um ícone, uma marca. Se tivesse ficado a Arca da Noé e teria sido um lugar turístico, capaz também como estava no reino dos gentios obrando, talvez tivessem sido usado por um tempo alguma coisa, tal como aconteceu como no tempo de Moisés. Os anjos levaram o corpo de Moisés porque senão tivessem pego ele e tivessem colocado como um ídolo ou algo. E nesse tempo se sabia como embalsamar, como mantê-lo preservado. Eles conheciam isso. Mas a Arca de Noé, Deus não permitiu que ela se mantivesse. Mas agora, como é uma mudança de reino, sim,
pode permitir que se quede la carpa, que fique a carpa como um ícone, porque ninguém vai tomá-la para fazer algo, pegar ela para fazer algo fora do programa divino. O uso que foi dado no programa divino sob a dispensação do reino, enquanto estamos nestes corpos, é agora. Vejam a dispensação do reino, abarca, abrange, começou desde que nós estamos nestes corpos e continua pelo milênio. A dispensação do reino, esse labor, esse trabalho que se fez na carpa, que fique como uma evidência, uma amostra do que Deus fez na nossa era e nossa dispensação, estando nesses corpos. Fique como uma evidência. Bom, que Deus os abençoe e guarde. Fizemos aí um resumo, falamos um resumo de várias coisas aí. Essa é a versão de 1909, a versão de 1909, a versão é no capítulo 22. Olha, 22, capítulo 22 de Jó, versículo 30. Ele libertará a ilha do inocente, e pela limpeza das tuas mãos será livrada. Que formoso isso, vê? Porque a versão Reina Valera de 1960, eu creio que não fala assim desse jeito. Bom, que Deus os abençoe e guarde, e em frente, seguindo a arca, a palavra, e sempre olhando o guia, o Espírito Santo, o qual ele de era em era, estavam os escolhidos olhando e não podiam se afastar. Isso é do mensageiro. Neste tempo, no mensageiro, é que está o Espírito Santo guiando o povo para a terra prometida do novo corpo, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. E neste tempo é o tempo maior, mais grande. É o tempo que ele está cumprindo a sua vinda no meio da igreja. Bom, hoje é que dia? Quarta-feira, 22. Isso aqui é do aperto esse. Fala de Acabe. Sim. Aí vê tudo isso, nós vamos falar. Se a gente se mete aqui nisso, porque a sua última mensagem foi atacada na Casa Branca, ou seja, que aí é onde vai vir o desafio. Mas depois que ele se mostrou para Acabe, depois veio o desafio. Ou seja, que algo está se movendo, mas lembre-se que é tudo de uma forma progressiva. Bom, Deus os manterá a par de tudo que se realizará para que estejam apercebidos, mas também mantendo-nos a par do que está acontecendo dentro da igreja, porque tem algo que está acontecendo também, e é a manifestação de cada pessoa, a atitude de cada pessoa diante da palavra encarnada. E tudo isso vai se realizando também. Ou seja, que a terceira etapa é para todas as esferas, para todos os grupos, político, religioso, ou o sétimo selo. Se move em todas essas esferas, se move o sétimo selo. Quantas vezes ele nos falou isso? Quantas vezes ele dizia que ele estava lidando com o social, com o político, e até orava pelos presidentes, pelos do Paraguai, pelos do México, creio que também, e por muitos presidentes ele foi e orou por eles. E nos congressos também ele ia, no Senado, de cada lugar ele ia ver. Tudo isso era um reflexo, tipo e figura do que ele está realizando neste tempo. Todas as esferas serão impactadas e são impactadas pelo sétimo selo. Só com a presença desse mensageiro. Aí vai tudo, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa, ou é a mesma coisa, vai tudo se cumprindo de uma forma simples, normal. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro, 22, olha, também 22, quarta-feira, 22 de janeiro deste ano de 2025, no qual não colocamos o tema para este momento é: vamos colocar as coisas contidas no sétimo selo e o seu cumprimento. Porque tudo que nós estamos vendo é o programa que o sétimo selo iria realizar. Quando esse selo é aberto, tem algo aí. Quando um selo é aberto, é um distúrbio religioso.
Quando uma trompeta soa e se abre, é um distúrbio político. Ou seja, que o sétimo selo, ao ser a vinda do Senhor, e a sétima trombeta ser Moisés e Elias, o que é para Israel, a sétima trombeta Moisés e Elias é para a igreja, o sétimo selo, a vinda do Senhor. Mas tudo é a mesma coisa, num mesmo instrumento, em um mesmo instrumento. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Vem a notícia agora. Dia 28 de fevereiro. De 7 planetas e a Terra, ou seja, seriam 8. De 7 planetas com a Terra, mas é que o 8 está na Terra. Amém, amém. Nós estivemos vendo desde ontem